noite, irmãos, a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida da sua igreja. É um prazer e uma alegria poder estar aqui novamente, nesta quinta-feira, podendo agora tratar com os queridos amados irmãos e com todos aqueles que estão nos acompanhando, a partir desse momento, o Salmo de número 130, o Cântico dos Degraus, o Cântico de Romagem. E um detalhe importante com relação a esse salmo, ele, apesar de ter 8 versos, de ser um salmo pequeno, tanto quanto os outros, que assim o são nos salmos dos degraus, nós vamos tratar hoje apenas do verso 1 ao verso 4, até porque o assunto é bem extenso. À medida que eu estava estudando o salmo, ele traz pontos importantes a serem tratados neste salmo. Então, o tempo que nós temos sempre é pouco, fica corrido, então eu preferi tratar ele em 2 partes. Então, hoje nós veremos do 1 ao 4 e semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos vendo o restante dos versos do Salmo 130. Então, deixa a sua Bíblia já aberta no Salmo de número 130. Antes nós vamos orar, vamos fazer uma oração e logo depois estaremos louvando um cântico de adoração ao Senhor, e aí por si estaremos entrando propriamente no Salmo, a estudarmos a essência da mensagem do Salmo, que o salmista nos ensina essa noite acerca da palavra de Deus, conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, eu peço a você que deixe já o seu Salmo aberto, e nós vamos orar nesse momento e depois louvar ao Senhor com um hino. Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te damos graças e te louvamos na beleza da tua santidade, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar aqui na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome e, acima de tudo, estudando a tua palavra, aprendendo a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos corações para que essa palavra encontre guarida. Ó Deus, nós te pedimos que a nossa mente esteja voltada para este salmo, para a tua palavra nessa noite, que os nossos pensamentos eles estejam cativos nas mãos do teu Santo Espírito, que não venhamos a vaguear, a ter os nossos pensamentos voltados para as coisas do nosso dia a dia, para outros tipos de assunto, mas que estejamos envolvidos e concentrados naquilo que a palavra nos ensina. Nos ajuda, Senhor, a estar ouvindo as maravilhas da tua lei, contemplando também os teus mandamentos. Faz isso para a glória e louvor do teu santo nome. São as ricas bênçãos de misericórdia que eu peço ao Senhor, que rogamos ao Senhor essa noite, sobre todos aqueles que nos acompanham, que nos escutam, e sobre aqueles também que virão a assistir esse vídeo logo depois, a estarem ouvindo a palavra do Senhor. Ilumina nossa mente e o nosso coração para a glória de Cristo, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você agora a estar aí abrindo o seu inário, o nosso novo cântico, lá no hino de número 71. Ele é bastante conveniente que nós venhamos a louvar esse cântico. Ele tem muito o que falar acerca do Salmo 130, faz parte da mensagem. Então, o hino de número 71, que tem como título Perdão, no nosso novo cântico, abra lá e vamos louvar ao Senhor nesse momento. Causei a Deus, o meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor.
Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que de fato essas palavras que louvamos agora, elas possam estar firmes em nosso coração e transbordando em nossos lábios, a fim de pedirmos de fato perdão ao Senhor, e Ele certamente nos perdoará com a sua graça maravilhosa, com o seu amor eterno, porque Deus é longânimo, é paciente para conosco. Por isso, nós precisamos estar diante do Senhor, rogando a Ele a sua graça e a sua misericórdia. Nós vamos agora para o Salmo 130. Após esse louvor, eu convido você a estar aí com o Salmo 130 aberto. Eu vou fazer a leitura de todos os versos, mas depois nós vamos nos deter apenas, como eu falei no início, aos versos de 1 ao 4. E quinta-feira que vem nós trataremos dos demais versos desse Salmo. Então, diz assim a palavra de Deus, aqui no Salmo de número 130, nos versos de 1 a 8. As profundezas clamam a ti, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos mais uma palavra de oração ao Senhor sob a sua escritura sagrada, na qual lemos agora há pouco. Oremos. Deus querido, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado, Senhor, por nos ajudar no entendimento da tua palavra, e acima de tudo nós te pedimos que sejamos grandemente abençoados, Senhor, pela tua vontade, pela tua misericórdia e tua graça por meio das escrituras sagradas. Ajuda-nos, ser propício a cada um de nós e ao teu povo, a todos aqueles que nos acompanham e nos assistem nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, irmãos, salmo de número 130, o tema dele para o nosso desenvolvimento com relação ao estudo dos primeiros versos desse salmo, o tema se dá na confissão, arrependimento e restauração. Esse é o tema do que trata o salmista neste Salmo 130, acerca da confissão, do arrependimento e restauração. O escritor do Salmo 130, ele faz uma oração aqui penitencial, aquela oração de penitência, de clamor, de súplica, de pedido, como um pedido pessoal de perdão a Deus. Outro pedido aqui é feito lá no final do Salmo, em benefício da casa de Israel, onde ele vai tratar sobre essa questão da casa de Israel e o perdão de Deus sobre ele. A gente vai tratar na próxima semana, mas eu cito aqui do que ele está incluindo nessa oração que ele faz desde o início. Mas essa súplica não dá aqui ao Salmo uma estrutura corporativa. O salmista vai tratar muito propriamente dele, do coração dele, de sua alma, do que propriamente do pecado dos outros. Mas isso não exclui
o pecado do restante do povo, no qual o salmista escreve aqui no Salmo. O que se destaca aqui é a natureza muito pessoal da súplica do autor do Salmo. Ele fala sobre ele propriamente. Os problemas do salmista e o seu desespero aqui foram compartilhados com todo o Israel. Então, o Salmo aqui serve também para cada um daqueles peregrinos que cantavam, louvavam este Salmo quando de caminho a adorar o Senhor. O salmista ora por ele, mas está aqui, quando olhamos para o texto, também representando toda a igreja. O seu clamor nesse momento revela o quanto ele está esmagado, o quanto ele está sofrido. Ele pede aqui a Deus por alívio, com muito ardor em seus sentimentos. Eu admiro muito essa parte dessa questão das emoções, dos sentimentos e do que a alma expõe e coloca para fora acerca dos salmos. Os salmos têm essa máxima de expor o coração humano. Sempre os salmistas, aqueles que escreveram os salmos, deixaram muito claro essa humanidade descrita nos salmos, onde fala muito do coração, onde fala muito dos pensamentos, das atitudes, das ações, dos sentimentos, das emoções, da profundidade da alma. Então isso é extremamente importante nós aprendermos. Então aqui o salmista, mesmo reconhecendo que a mão de justiça de Deus o repreende, como a gente consegue compreender na leitura logo no início do Salmo, ele busca coragem e também encoraja a todos os crentes a terem esperança de que o Senhor e no Senhor eles encontrarão perdão, porque ele é soberano, ele é gracioso para com o seu povo, e o salmista vai expressar isso aqui no texto. Ele demonstra que sempre Deus está derramando da sua graça e do seu favor aos seus servos em momentos difíceis, inclusive momentos de sentimento de morte ou propriamente, ao pé da letra, em momentos de morte. Então, com isso, nós queremos aqui dividir o Salmo nos versos que nos é proposto e, claro, lembrando que não vou tratar do 1 ao 8, apenas do 1 ao 4, mas vou citar as divisões aqui do que a gente vai tratar desde os primeiros versos até semana que vem, se Deus assim permitir. Então, do verso 1 ao versos 1 e 2, na verdade, a súplica do salmista é muito clara. Versos 1 e 2, a súplica do salmista é muito exposta aqui, quando ele começa dizendo: das profundezas clamo a ti. Essa expressão é extremamente importante, profunda para o nosso entendimento, o nosso aprendizado e para aquilo que a gente vai colher na prática do que o salmista está ensinando acerca das suas dificuldades. E quais são as suas dificuldades? Por que ele está passando por isso? Então ele diz: das profundezas clamo a ti. O salmista, nesses dois primeiros versos, nos revela o estado e a situação da sua alma, que são praticamente a base deste salmo. É assim que ele é escrito. O estado da alma está muito claro, nós percebemos, nessa expressão das profundezas. Ele está muito fundo, num lugar de escuridão, num lugar de solidão, onde ele diz que de lá ele busca a solução em Deus, ele busca clamar ao Senhor. E aqui as profundezas, das profundezas, como ele clama, as profundezas ou abismos profundos, essas expressões são usadas na Bíblia como um símbolo de calamidade, um símbolo de extrema tristeza e angústia, seja do corpo ou seja da mente. Como, por exemplo, o Salmo 69, lá no verso 2 e o verso 15, não é do 2 a 15, é o verso 2 9, diz assim o salmista lá, com relação às profundezas: estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, a corrente me submerge. Verso 15: não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Então veja, ele continua clamando aqui arrependimento, igualmente ao Salmo 69 fala, e igualmente ao Salmo 130, no qual estamos tratando essa noite. Ele está aqui
falando sobre arrependimento, clamando arrependimento, e sobre essa frase aqui, o salmista vai terminar o seu clamor e a sua súplica, demonstrando claramente que de início ele clama por arrependimento, por perdão de pecados, para que Deus restaure a sua vida, e claro, lá no final ele vai expressar a sua segurança e esperança em Deus. Nada está perdido, por mais que ele comece com tanta angústia, mas no final, graças a Deus, graças ao Senhor, o Senhor restaurará a vida do salmista, assim como tem restaurado a minha e a sua vida. Então, os versos 1 e 2 fala da súplica do salmista. Os versos 3 e 4 vai falar da sua convicção de perdão e também o seu efeito. É o que justamente vamos tratar nesses 4 primeiros versos. A convicção de perdão e o seu efeito. Qual o efeito para você que tem a convicção que foi de fato perdoado pelo Senhor, ou que de fato será perdoado pelo Senhor? Quando ele diz aí no verso 4, contigo, porém, está o perdão. Ele diz que o perdão está com o Senhor, com o soberano, com o eterno, com aquele que de fato pode perdoar. E claro, o pecado universal aqui, quando olhamos para esse texto, parece estar sendo apresentado, declarado aqui nessa expressão, onde vemos que ninguém, nem ele, nem aquele povo, e muito menos eu ou você, ou seja, ninguém nesse mundo poderia ou poderá ser justificado se Deus não tivesse a ciência de cada pecado e não os apagasse. Se Deus não tomar essa atitude de apagar o nosso pecado, e Ele sabe quais são os nossos pecados, nós estaríamos e estamos perdidos. Mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso para com isso. E isso mostra aqui que a única esperança que o salmista nos ensina para a paz ao seu coração, ao coração daquele povo, para o coração da igreja, vem do perdão de Deus. É isso que ele fecha como ideia desse texto aqui nos versos 3 e 4. Ele tem a convicção do perdão, sabe que o perdão está com Deus, é de Deus, vem de Deus, e ele fala do seu efeito, que é trazer a paz, que é trazer alívio à aflição do qual ele estava aqui clamando das profundezas para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Os versos 5 e 6, ele vai falar da esperança, da espera de esperança, quando ele diz, aguardo o Senhor, eu espero na sua palavra. Então a expectativa do salmista aqui está profundamente clara, até na repetição de frases, né? A sua alma está aqui ocupada, esperando ansiosamente pelo Senhor como um guarda. Essa frase do guarda ou do sentinela que está aguardando o amanhecer, ele vai repetir 2 vezes no texto, como um guarda que espera o amanhecer para ser substituído, para poder descansar. Eu, quando servi o quartel, eu também ficava naquela ansiedade de quando passava aquele período de cansaço, de sono, de estar atento e vigilante, eu não via a hora de chegar o amanhecer e de ser substituído. Então é mais ou menos esse sentimento que você tem de estar num lugar sozinho, de estar num lugar escuro, de estar num lugar tenso, extremamente cansado, já angustiado da espera, e você fica naquela ânsia, naquela ansiedade de poder sair dali e ir para o repouso e descansar. Esse é o sentimento do salmista aqui nos versos 5 e 6. E terminando o salmo, os versos 7 e 8, ele vai aplicar a lição dessa oração desde o seu princípio a Israel, quando ele fecha o salmo dizendo, espere Israel no Senhor. Então nós vemos aqui os sentimentos do salmista, eles se voltam para os outros que precisam partilhar de sua confiança para com o Senhor, pois diante da bondade aqui, da graça redentiva de Cristo, na qual ele crê firmemente, e ele afirma de fato que Deus irá restaurar Israel de todos os seus erros, de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades. Então, irmãos, essa é a divisão dos 8 versos. Aí nós vamos tratar apenas dos 4 primeiros agora, e trataremos, se Deus permitir, os próximos na próxima quinta-feira. Vamos lá. Deus, a ti clamo de manhã bem cedo.
ajuda-me a orar e concentrar os meus pensamentos. Eu não consigo fazer isso sozinho. Dentro de mim está escuro, mas em ti há luz. Eu estou só, mas tu não me abandonas. Eu estou amado, mas em ti há auxílio. Quieto, mas em ti há paz. Em mim há amargura, mas em ti há paciência. Não entendo os teus caminhos, mas tu conheces o caminho certo para mim. Essas palavras aqui, elas foram ditas numa oração das profundezas de uma cadeia pelo teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista. Ele foi preso por ser contrário à política do governo de Adolf Hitler, lá no ano de 1943, e nesse mesmo ano ele foi enforcado aos 39 anos. Antes da guerra, Bonhoeffer diariamente, como diz a história e relatos sobre a vida dele, se dedicava à leitura e à meditação da palavra de Deus, mas agora se vendo nas profundezas da prisão, porém com esta mesma palavra que o acabara por sustentar a sua esperança e confiança de que a angústia e o sofrimento naquele momento não eram maiores do que o amor e a graça de Deus por ele. Não diferentemente a essas palavras do pastor Bonhoeffer, o autor que escreveu esse salmo, o salmista Davi, ou esta oração que era cantada, um cântico de romagem, não revela com muita clareza sobre qual o motivo da sua angústia e do seu sofrimento, mas nós podemos, com algumas ferramentas importantes e certas, com um estudo mais apurado da palavra de Deus, ver que o salmo de arrependimento. Ele fala aqui puramente de arrependimento, não apenas de angústia, de dor, de tristeza, de angústia na alma. E esse é um assunto que infelizmente tem perdido espaço na proclamação do Evangelho, seja nas nossas igrejas ou fora dela, quando estamos pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas, com a falta desse assunto, acaba por ser enganada pelo que conhecem como o evangelho do bem-estar e do perdão dos nossos dias. Como se não houvesse nada de exigência da parte de Deus. E hoje se prega e se crê num evangelho que promete perdão sem arrependimento e sem mudança. Isso é impossível, né? Nós precisamos ter ainda o cuidado para não confundir arrependimento com tristeza e muito menos com remorso. Arrependimento, segundo as Escrituras Sagradas, requer mudança, exige mudança de pensamento, de vida, de atitude, de palavras, de obras, mudança por completo. Só existe arrependimento de pecados quando acontece o abandono deles, o deixar. Aí sim, o arrependimento de fato, que não é remorso ou muito menos um momento de tristeza, ele vai se concretizar como de fato arrependimento. Por isso, irmãos, o salmista aqui nos leva nesse cântico, nessa oração, das profundezas do pecado humano até as misericórdias de Deus. Ele nos tira lá daquele lamaçal de dor e de angústia e perdoando-nos, nos traz até a graça e a misericórdia do Senhor. E essa graça e a misericórdia do Senhor é justamente, são elas a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Por isso, e diante de toda essa introdução aqui, diante desse esclarecimento acerca do Salmo 130, o salmista aqui, o texto acompanha aí os versos 1 e 2 na sua Bíblia, nos versos 1 e 2, por isso o salmista clama a Deus. É diante dessa graça, dessa misericórdia do Senhor, no qual a gente precisamos nos arrepender diante de Deus daquilo que praticamos, que fazemos, sobre os nossos pecados. Assim como o salmista, nós precisamos clamar a Deus. O ponto aí, o primeiro ponto, com relação aos versos 1 e 2, está tratando sobre
o clamor a Deus. O salmista clama ao Senhor. E a linguagem do autor aqui é muito interessante, é muito semelhante à do Salmo 88, lá nos versos 6 e 7, onde a palavra de Deus diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Um detalhe interessante sobre essa leitura aqui, quando nós olhamos esse Salmo 88, nos versos 6 e 7, muito semelhante ao início aqui do Salmo 130, o salmista está tratando sobre esse clamor a Deus como forma de arrependimento pelos seus pecados. Nós vemos aqui e temos visto a palavra das profundezas, as profundezas, e ela tem um significado de fato muito importante para a nossa vida. As profundezas expressam aqui o desprazer de Deus contra o pecado do salmista, contra o pecado do povo, contra o nosso pecado também. O salmista aqui se sente afundado conforme as ondas o cercam, o cobrem. É a luta aqui de alguém com o coração e a mente completamente atribulados. Então ele suplica: escuta, Senhor, a minha voz. Perceba que ele não tenta, aqui também é um detalhe importante, não tenta diminuir a gravidade dos seus erros, a gravidade dos seus pecados. Ele não tenta dialogar com Deus para tratar de uma maneira como se Deus fosse fazer algum acordo, fosse amenizar as coisas com ele, ou ele acha que não é tão pecador assim, ou acha que não pecou com algo tão grave que viesse a afrontar a honra de Deus. Ele não fala dessa maneira, ele não usa essas expressões para diminuir a gravidade do seu pecado, dos seus erros, e muito menos exigindo para si algum direito, como muitas vezes nós vemos em alguns lugares alguém exigindo alguma coisa de Deus, querendo tomar parte da vontade de Deus e dizendo: eu decreto isso, aquilo, eu exijo isso, aquilo, porque eu sou seu servo, sou seu filho, eu tenho direitos. Aqui o salmista não faz nada disso. Essas outras expressões são antibíblicas, mas o salmista aqui, ele se coloca numa posição de humilhação, ele se coloca numa posição de sinceridade ao Senhor, ele suplica: escuta, Senhor, a minha voz. É um exemplo o salmista para os que tentam dar desculpas pelos seus pecados. É perigoso, inclusive, ter a postura do fariseu, por exemplo, de Lucas, capítulo 18, lá no versículo 11, uma parábola de Jesus que os irmãos conhecem bem, onde o texto diz assim: o fariseu posto em pé, dizia Jesus, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Então essa é uma postura completamente perigosa para que um servo de Deus venha tomar diante do Senhor. Mas devemos tomar sim a posição do salmista, de clamar ao Senhor, de estar diante dele completamente arrependido, rendido, baixando a guarda, baixando as armas no nosso coração contra o Senhor. E essa leitura, da forma como o salmista escreve aqui, leva muitos crentes a uma confusão mental até, quando nós falamos no início que o salmista está clamando aqui ao Senhor, e ele está clamando de onde? Das profundezas. Então a ideia que já se tem é que Deus permitiu, colocou nessas profundezas. Deus pode fazer isso, ele faz isso. Será que esse Deus é tão mau assim? Algumas pessoas podem pensar assim. Então isso leva, uma leitura dessa, a grosso modo, leva ao pensamento de muitos crentes até a ter uma confusão mental, espiritual com relação a isso. Então vai surgir aquela pergunta no coração: Deus permite que eu desça até as profundezas do abismo? Ele permite que eu desça até aquele poço de escuridão, até aquele momento de solidão, onde eu não tenha mais para onde ir, onde eu não veja a luz e me desespere a ponto de ter uma angústia profunda na minha alma? Muitas pessoas, irmãos, não acreditam que Deus permita algo assim, né? Porque tem um conceito, né? Porém, a resposta aqui para essa pergunta será com outras perguntas, como por exemplo:
será que Deus, pense comigo, será que Deus nunca fica ou ficou aborrecido conosco, né? Ou porque nós desagradamos a Ele, ou quando pecamos achamos que o amor de Deus está satisfeito conosco? Essa pergunta certamente deve responder a primeira pergunta, de que será que Deus me permitia descer até a profundidade do abismo? Então as perguntas outra, né? Será que Deus está satisfeito conosco quando nós pecamos e não pedimos perdão a Ele, quando não nos arrependemos, ou achamos que o pecado não foi tão grande assim, não é tão grave assim, não afronta a santidade de Deus? Então, com essas perguntas nós responderemos a essa que muitas vezes está na nossa mente. E algumas pessoas ficam espantadas, chegando até a tentar se defender com relação a essa questão, a citar textos bíblicos, como por exemplo, alguém pode citar o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 39, né? Nada nos separa do amor de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus, inclusive o meu pecado não vai separar do amor de Deus, não é? Pelo contrário, a Bíblia diz que a separação entre Deus e o homem é justamente o pecado. Então há um problema aí na cabeça das pessoas, há um problema no coração das pessoas, quando querem se refugiar em seus pecados, quando querem guardar os seus pecados. Então isso é extremamente perigoso. Olhando um texto desse que o apóstolo Paulo diz, né, no 8,39, sobre nada nos separar do amor de Deus, será que isso aqui, lendo esse texto, é uma prova de que Deus nunca fica insatisfeito conosco? É diante desse texto que não, olha, nada nos separa do amor de Deus. Então, inclusive, o próprio pecado não nos separa do amor de Deus. Deus não vai me tratar mal desse jeito. Mas o problema aqui, irmãos, está em sob que ótica nós vemos o amor de Deus sobre nós. Com que óculos você está vendo o amor de Deus sobre você? Não é? Qual a sua ótica? Qual a sua visão? Você está olhando através de que lente para que você possa vir a entender corretamente sobre o amor de Deus sobre nós? Então, é preciso levar em consideração dois aspectos importantes de como Deus nos ama. O primeiro aspecto aqui, a primeira visão que você vai ter que ter com relação ao amor de Deus por você, por mim, pela igreja. O primeiro aspecto é saber sobre o amor ilimitado de Deus. Onde é que está o amor ilimitado de Deus? Onde é que ele se encaixa? Como é que ele está agindo? Onde ele está agindo? Quando esse amor ele se expressa na satisfação de Deus, na verdade esse amor aqui, ele se expressa, esse amor ilimitado, ele se expressa na satisfação por nós em estarmos em Cristo Jesus. Por estarmos em Cristo Jesus, já rendidos, arrependidos, regenerados, justificados pelo Senhor, nós estamos trazendo satisfação a Deus. Então o seu amor ilimitado está conosco, né? Esse amor é ilimitado porque ele não muda. Deus, por Cristo, por estarmos em Cristo, o seu amor ilimitado não muda, ele não vai variar, né? Ele não vai diminuir ou aumentar, ele tem uma constância. E é o que Paulo, acredito, é o que o apóstolo Paulo pensa com relação justamente a Romanos. Pouco. Não importa para que lado o vento sopre, o amor de Deus não muda. Não importa o tamanho da situação, o amor de Deus não muda. Então, sobre o aspecto de sabermos sobre o amor ilimitado de Deus, é que esse amor não muda. Mas preste atenção para entender o segundo aspecto, o segundo ponto que é importante, para poder dar o equilíbrio a esse entendimento que temos sobre o amor ilimitado de Deus, que ele não muda, né? Com relação justamente a Romanos 8,39, de que nada nos separa do amor de Deus, e de fato nada vai nos separar do amor de Deus. Mas o segundo aspecto é justamente sobre o contrário agora, sobre o amor limitado de Deus. O que parece até aqui um pouco contraditório quando você escuta isso, mas precisamos entender de que Deus tem satisfação com a obediência e a busca por santidade através do seu povo. Você busca obedecer ao Senhor
você busca ter santidade de vida para com Deus, e aí sim, Deus se satisfará, né, por meio de Cristo, porque nós estamos em Cristo, a essa obediência, a essa nossa obediência. E aí esse aspecto sobre o amor limitado de Deus, ele tem aqui uma condicional que nós vamos ver aqui com relação ao texto, né? Quando diz em sua palavra, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, o texto diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, veja a condicional para o amor limitado de Deus, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Também lá em João capítulo 15, no versículo 10, diz assim: se guardares, veja, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Veja agora como o amor de Deus está limitado, né? Ele é ilimitado, mas ele se limita em determinados momentos da nossa vida cristã, conforme as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, com relação à obediência e à santidade diante do Senhor. E, acima de tudo, com relação ao arrependimento. Então veja, João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecerei, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. É o próprio Jesus Cristo falando isso. Agora nós podemos perceber que o amor limitado é a nossa obediência, a busca por obedecer ao Senhor, a nossa busca por santidade, o nosso desejo de nos arrepender de fato quando entristecemos o Espírito de Deus. É extremamente importante que você entenda isso. O amor ilimitado de Deus, o amor limitado de Deus. O amor ilimitado de Deus, ele não muda. É a base que nós vimos aqui de Romanos 8:39. Mas no amor limitado de Deus, ele exige uma condicional. Mas ele exige uma condição, que é o lado da nossa responsabilidade. Deus é soberano? Sim. Deus é soberano sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre todas as coisas? Sim. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Somos responsáveis por tudo que pensamos, que falamos e pelo que fazemos. Somos responsáveis pela nossa vida cristã, na santidade e na obediência ao Senhor. Então, a aplicação aqui que nós trazemos, né, é que, estando em obediência a Deus, o seu amor é e será sempre ilimitado. Isso, claro, por nós em Cristo Jesus. Mas quando desobedecermos ao Senhor e pecamos contra Ele, seu amor vai se mostrar limitado. Porque aí nós seremos disciplinados. O Senhor não estará satisfeito conosco. O Senhor irá nos cobrar a andarmos de uma maneira reta e justa na sua presença. Então é isso que nós precisamos entender, e eu espero estar sendo claro aqui com os irmãos. Então o Senhor se torna o seu amor limitado para satisfação pelos nossos erros, pela nossa desobediência, pelos nossos pecados. E aí o resultado em nós vai gerar falta de paz, quando não nos arrependemos de verdade, quando não confessamos os nossos erros, quando não confessamos os nossos pecados, quando não nos arrependemos de fato, de coração e alma, nós teremos falta de paz, nós perderemos a alegria, são as angústias e a inquietação que vão estar presentes e nos levará às profundezas da dor, assim como clamou o salmista no começo do verso aqui do Salmo 130. Assim como expressou também, é bom lembrar aqui, eu vou deixar claro, como expressou o salmista Davi lá no Salmo 51. Ele escreve 2 salmos com relação ao seu arrependimento de uma profundidade de alma impressionante. Salmo 32 e o Salmo 51. E eu quero citar o Salmo 51 aqui como a questão dos erros dele, o pecado não confessado, e ele entende isso e percebe, e isso trouxe tristeza à sua alma, falta de alegria. Veja o desespero do salmista Davi aqui no Salmo 51. Eu vou ler o verso 4, o verso 11 e o verso 12. Veja o que ele diz. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 11.
Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha a expressão do salmista Davi. Ele confessa que perdeu a alegria. Ele confessa que perdeu a alegria na salvação. Ele clama ao Senhor para que o Senhor devolva essa alegria da salvação e lhe dê um espírito voluntário, um espírito de novo disposto a estar servindo ao Senhor com alegria, a estar se arrependendo no momento que tem que se arrepender, a estar fazendo a vontade do Senhor com prazer, com desejo de estar em sua presença. No Salmo 32, que eu falei aqui que ele escreve esses dois salmos, lá nos versos 3 e 4, veja o que ele diz quando ele esconde pecado, quando ele sabe que ele não confessa. Olha o que acontece, versos 3 e 4 do Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estios. Então veja, estão aqui sinais claros de uma consciência atribulada pelo pecado. E sabendo aqui o salmista que só Deus pode restaurar de novo a alegria da salvação. Então ele expressa isso nesse salmo e você pode perceber e ver aqui quanta angústia há no coração desse salmista. Então, assim como o salmista Davi faz aqui no Salmos 32 e no Salmo 51, ele próprio faz aqui no Salmo 130, no início desses dois primeiros versos, o que tratamos aqui sobre o clamor a Deus. É preciso clamar ao Senhor, é preciso suplicar ao Senhor, é preciso buscar verdadeiramente a sua palavra com toda sinceridade, no sentimento e no desejo, num desejo ardente de fato se arrepender e de ter o favor de Deus. É preciso ter isso no coração, porque se não tivermos, seremos atribulados de alma, estaremos atribulados de coração, atribulados de consciência, de pensamento, não iremos dormir direito, não iremos ter paz na igreja ou fora dela, não iremos ter alegria e paz nos momentos em que estamos em comunhão, em unidade com os irmãos. Para onde vamos, a nossa consciência pesa. O sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias capítulo 3, ele está num tribunal e Deus está ao seu lado, e tinha o acusador Satanás que estava apontando o dedo para ele e dizendo sobre seus pecados, dizendo para Deus: olha, é um pecador e ele pecou assim, fez isso, fez aquilo, ele guardou o pecado, ele tem pecados no seu coração, na sua consciência. E o sumo sacerdote Josué está ali calado, quieto, de cabeça baixa, não pronuncia palavra alguma ali naquele momento de tribunal, naquela visão do trono desse tribunal. Então veja, uma das coisas que é feito da parte de Deus para com o sumo sacerdote Josué é trocar-lhes não só a roupa, mas também trocar dele a mitra, um tipo de um turbante que é colocado sobre a sua cabeça. Aquilo tem um significado de consciência. Deus está limpando a sua consciência, perdoando os seus pecados. Quando ele expressa: esse não é um tição tirado do fogo, não é um escolhido meu, não é aquele a quem eu defendo, a quem eu regenero, a quem eu perdoo, a quem eu restauro, a quem eu renovo. Então ele faz isso com o sumo sacerdote Josué. Além de suas roupas, ele troca a sua consciência, ele limpa ele de todo pecado, inclusive na sua própria mente, para que o sumo sacerdote Josué não venha mais a lembrar dos pecados passados que foram perdoados pelo Senhor. Porque Satanás está ali apontando e trazendo pecados de antigamente, pecados talvez da sua juventude. Ele tenta acabar com o sumo sacerdote Josué, e é isso que muitas vezes faz o mundo, a nossa carne e o nosso inimigo Satanás tenta destruir a nossa mente diante de Deus. Então, eles precisam ser colocados, destruídos, e termos uma consciência não mais atribulada pelo pecado, porque estaremos confessando ao Senhor, nos arrependendo
assim como fez o salmista, e aí, claro, tendo a convicção e a esperança de que só Deus pode restaurar de novo a alegria da salvação do nosso coração, a alegria de salvação da nossa alma, a certeza de estarmos fielmente sinceros e limpos diante da presença do Senhor. Então, primeiro ponto, o salmista clama a Deus. Esse é o primeiro ponto que temos que entender e que temos que copiar e fazer com relação ao salmista. É isso que ele nos ensina. Consciência do pecado, arrependimento e sabendo a quem vamos clamar, ao Senhor, porque só Ele pode restaurar a nossa alegria novamente. Segundo ponto, irmãos, os versos 3 e o verso 4 agora. O salmista aqui, ele vai suplicar a Deus com a convicção do perdão. Nos primeiros versos ele clama a Deus, ele suplica a Deus, consciente do seu pecado. Nos versos 3 e 4 ele vai suplicar agora a Deus com a convicção do perdão. Olha que maravilha, quando ele vai tratar no texto e dizer assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aí vem a parte também de uma consequência aqui, né? Contigo está o perdão para que te temam. Nós vamos ver isso lá na frente. Então aqui o salmista, irmãos, ele, mesmo sendo disciplinado pelo Senhor, ele sabe que merece essa disciplina com causa da satisfação de Deus. Deus está insatisfeito com ele, pode estar insatisfeito comigo, com você, com a igreja. Então nós precisamos de conserto, precisamos nos consertar diante de Deus. E aqui o Salmo, com o seu exemplo, ele nos ensina que toda a igreja, não apenas ele, como eu falei no início, apesar de ser uma oração muito pessoal, mas essa oração é estendida a toda a igreja, a todos aqueles peregrinos que estavam com o salmista indo adorar o Senhor no templo. Então, o seu exemplo aqui vai nos ensinar de que toda a igreja deve aprender que ninguém vai chegar à presença de Deus se não houver arrependimento por meio de Cristo Jesus, né? Pois mesmo que Deus aqui, olhando para o texto, exerça uma disciplina severa sobre o salmista, sobre nós temos que estar convictos, sabendo que Ele graciosamente deseja que nós confessemos nossos pecados sem tentarmos inutilmente esconder. Não podemos esconder pecado. A igreja não pode esconder pecado. O crente não pode esconder pecado. É preciso confessar. Olha o que diz Provérbios, capítulo 28, o versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, alcançará graça. Misericórdia aqui alcançará o favor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a paz do seu perdão sobre o nosso coração. O João Calvino, né, o nosso teólogo João Calvino, disse algumas palavras sobre esse assunto, sobre esse texto do salmista. Ele diz assim: portanto, se Deus resolvesse tratar conosco de acordo com as exigências da sua lei e nos convocasse a comparecer perante o seu tribunal, ninguém dentre toda a raça humana seria capaz de ficar de pé ali. Então, veja, qual é a solução? O clamor em oração. Essa é a solução. É preciso suplicar, é preciso clamar, é preciso entender que o desejo de Deus é que nós clamemos ao Senhor pelo seu perdão. E claro, sabendo que essa súplica a Deus vai gerar a nossa convicção de que Deus é perdoador, de que Ele é gracioso, de que Ele é complacente, de que Ele é bom, de que Ele é longânimo para conosco. Então, Calvino disse essas palavras aqui muito bem ditas com relação a não chegarmos diante do Senhor de qualquer jeito. Precisamos estar arrependidos. Nós concluímos a nossa ideia nessa passagem, né, pensando que apesar do salmista aqui se mostrar como o único que ora
nesse salmo, nós lemos os salmos e vemos a sua expressão não se estendendo a muita gente, ou não está entrando outros autores, ou não vemos ele citando outras pessoas aqui, mas ele nos deixa entender aqui que a sentença não é apenas sobre ele, mas é sobre toda a raça humana, onde todos os filhos de Adão, do primeiro ao último, estariam perdidos e estão perdidos e condenados se Deus, por acaso, exigisse ou exige, como ele exige, que prestássemos conta de nossa vida sem sua graça. Se não tivéssemos ou se não tivermos a graça de Deus, para que com ela nós venhamos a estar diante de Deus, prestando conta sobre as nossas obras, pensamentos, palavras, nós estaríamos perdidos. Se essa graça não nos acompanhar, gerando arrependimento de fato para nós, é o que o João Calvino está dizendo aqui, o teólogo João Calvino está dizendo aqui, né? Se fôssemos chamados a comparecer sobre a exigência de sua lei, se nós fôssemos convocados perante esse tribunal, ninguém dentre a raça humana seria capaz de ficar em pé ali, a não ser com a presença de Cristo, a não ser com a graça do Senhor nos ajudando a poder estarmos diante do Senhor. Estamos chegando aqui ao final, agora no verso 4, para fechar os 4 primeiros versos que propomos estudar essa noite e ver o que o salmista tem para nos ensinar. O salmista aqui no verso 4 tem a convicção do perdão e seu efeito. Não é isso que nós estamos tratando aqui, dos versos 3 e 4, sobre o clamor a Deus e a convicção dele do perdão. Então aqui no verso 4 ele trata com muita clareza, ele tem essa convicção, essa esperança do seu perdão e principalmente sobre o efeito desse perdão. Quando ele diz assim no texto: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, a ênfase aqui do salmista é sobre a natureza de Deus. Que natureza é essa? O perdão, o Deus longânimo, o Deus que perdoa. E nós vemos essa passagem muito clara acerca do que o salmista está dizendo aqui, né? Sendo asseverado aqui em Êxodo capítulo 34, nos versículos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7, vai expressar aquilo que o salmista está dizendo aqui sobre o Deus perdoador. Diz assim o texto: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então veja, o texto deixa muito claro sobre quem o salmista está se referindo e sobre quem ele está pondo a sua convicção, a sua esperança, a sua crença, tudo aquilo que ele crê com relação a esse momento de arrependimento e daquele que perdoa. Por isso aqui o salmista está convicto da misericórdia e do perdão de Deus. O salmista aqui, irmãos, agiu como deveria para alcançar o arrependimento genuíno. Ele primeiramente intima a si próprio, ele se leva aí ao tribunal, né? Ele se intima: olha, você precisa chegar diante de Deus, você precisa se confessar, né? Você precisa estar diante do trono do juízo de Deus. É esse desejo que nós precisamos ter. E para preservar também, ele faz isso, ele faz para preservar a sua confiança no Senhor. É preciso chegar lá para que eu mantenha essa minha confiança de que Ele é o meu perdoador. E ele acrescenta a esperança de que haveria de receber o perdão, para confirmar a si e a outros que Deus o perdoa e que Deus estava perdoando também aqueles peregrinos, assim como nós rogamos por nós, e também essa convicção de que o Senhor nos perdoa é uma convicção que se estende a toda a igreja, a outras pessoas. Eu considero de que se Deus me perdoa, Ele perdoará ao meu irmão também, porque todos nós estamos em Cristo Jesus. Então, o salmista aqui acrescenta essa esperança de que ele vai receber o perdão
e ele confirma para ele, confirma para os outros. O salmista faz isso declarando a misericórdia de Deus e que essa misericórdia não pode em momento algum estar separada ou retirada do próprio Deus. O João Calvino, sobre a intenção aqui do autor, também fala acerca desse salmo, como se o salmista dissesse assim: logo que penso em ti, tua clemência também se apresenta à minha mente, para que eu não tenha dúvida de que serás misericordioso para comigo, visto que é impossível a ti mesmo divorciar-se de tua própria natureza, que é a natureza longânima do perdão, da graça e da misericórdia. O fato de que tu és Deus é uma garantia de que serás misericordioso para comigo. Olha que maravilha, que bênção, irmãos. Com isso, é importante aqui observar a causa final, ou seja, a parte de efeito desse perdão, né? O efeito do perdão de Deus para conosco é para que temamos ao Senhor. É o que diz o texto. O efeito desse perdão é para que o temam. Esse é o objetivo final aqui nessa parte do Salmo, nessa primeira parte. A necessidade absoluta da esperança em receber o perdão, e esse perdão vai se completar com o temor. Você lembra que estudamos sobre o temor, o conceito do temor, o que é temer a Deus, né? Nós trabalhamos isso lá no Salmo 128, na época ainda era, acho que na quarta-feira nós tratamos sobre isso. Nós aprendemos que o temor piedoso é fruto de uma experiência com a bondade de Deus, com sua misericórdia, com a sua graça. Então não podemos perder isso de vista, não podemos esquecer dessas verdades que a palavra de Deus nos ensina. E para concluir, meus irmãos, o pecado de fato ele é uma afronta contra o amor de Deus, contra a honra do próprio Deus. Quando nós nosso pecado, como ele realmente é, como ele de fato é danoso, terrível, asqueroso, nós precisamos clamar das profundezas, juntamente com o salmista, dizendo, assim como disse Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então, depois desse conhecimento, desse arrependimento, certamente nos alegraremos com a glória e a paz do perdão que vem de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, Deus continue nos ensinando da sua palavra, continue nos ajudando a mim na compreensão das Escrituras, dispondo o meu coração a buscar a sua presença, a estudar a sua palavra, e faça isso também com os amados irmãos, com a amada igreja de Cristo espalhada por toda essa terra, além da nossa igreja local, a igreja presbiteriana em Jardim de São Paulo. Então que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos dê uma noite de paz, de segurança, de graça e de misericórdia, também nos deixando preparados para a próxima quinta-feira nós tratarmos da segunda parte desse Salmo 130. Vamos orar para encerrar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, acima de tudo pelo teu perdão, Senhor. Nos ajuda a clamar, nos ajuda a orar, nos ensina a orar, dispõe o nosso coração a estar contrito, a estar de fato um coração entregue ao Senhor, rendido ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a baixar nossas armas, a baixar o nosso coração, que é muitas vezes enganoso e corrupto, como diz a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos de fato, arrependidos dos nossos erros e aprendendo muito mais a tua palavra para poder crescermos na experiência, na esperança, de fato na vida cristã, tendo maturidade, Senhor, diante de ti. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, abençoa o teu povo que está em casa, aqueles que nos acompanham nesses estudos da palavra de Deus. Ser propício a nós, para a glória de Jesus. É o que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos.